Oi, boa tarde. Esse é o nosso primeiro vídeo com o tema Artes Cênicas e Pandemia, um tema no qual estamos todos imersos, quer a gente queira, quer não. Inclusive é por isso que eu estou aqui agora, nessa tarde, gravando esse vídeo e não estamos frente a frente, olho no olho. Sim, eu vi que as letrinhas lá atrás estão invertidas, mas eu não vou inverter todo o vídeo, é o meu primeiro, tá, gente? Prometo melhorar. Mas pensar as artes cênicas em relação ao contexto extraordinário que estamos vivendo, que afeta os nossos modos de pensar, de ser, de estar, de trabalhar, de estudar, de conviver, de fazer teatro, faz com que, de múltiplos modos, se acentue a dimensão social da arte. A arte é parte do tecido do mundo. Ela está sempre em relação com o seu tempo e com o seu contexto. Quer a gente queira, quer não. A arte é sempre política. A arte, os posicionamentos que se pretendem a políticos, isentões, imparciais, revelam, na verdade, tendências bastante radicais, intenções escusas e ideologias disfarçadas de verdade absoluta. Verdades absolutas são uma ideia sempre perigosa. Quando eu falo que a arte é sempre política, eu não estou falando de política institucional ou partidária, mas da política a partir dessa referência da polis, da comunidade, do convívio, do que é comum, do bem comum. E agora eu quero ler para vocês um trecho de um texto que chama Práticas e Poéticas do Político, de uma pesquisadora e professora mexicana, Eliana Diegues, e o texto é o seguinte: quando perguntam, você faz uma arte política? Creio que é uma pergunta desnecessária. Me custa pensar que a arte, em sua apresentação pública, não tenha sempre uma dimensão política. Este vínculo da política com a polis é sempre uma intervenção de um cidadão, de uma pessoa da polis. É preciso colocar os artistas, antes de tudo, como cidadãos. Não somos seres supremos como estrelas distantes do mundo. Somos cidadãos que, através de um posicionamento na tribuna artística, que é uma tribuna por excelência política, temos um espaço privilegiado para poder colocar o pensamento ou o que se quer dizer, tanto de uma maneira direta quanto de uma maneira metafórica. Referências na descrição. E ao pensar nessa relação política, é inevitável pensar no contexto histórico-social que a gente está vivendo, que já era, no mínimo, bastante adverso, desde antes da pandemia, que se instaura para nós no sul do Brasil, aí pelo fim de março de 2020. Mas antes disso, a gente já estava às voltas com políticas de extrema-direita que promovem violentos ataques à educação, à cultura, à arte. Essa cara horrorosa do Brasil que vem ascendendo nos últimos tempos escancara de modo brutal as nossas mazelas que não são de hoje. A Eliane Brum tem um vídeo porrada que é fazendo um panorama no qual a gente está imerso nos últimos tempos, que chama Imaginando Futuros. E também chama o grito que eu queria dar, que ela chama em algum momento. E é importante, para imaginar futuro, a gente precisa olhar o presente e lidar com ele. E considerar o passado também, para poder, quem sabe, ter outros futuros possíveis. Tem um outro vídeo da Rita Von Hunt que eu também aconselho, que é Esperança e Imaginação Política, que é falando isso, da importância política da esperança também. A esperança como um modo de ação no presente. Já me empolgo. A Viviane Mosé fala que a guerra da informação é a terceira guerra mundial e ela está em curso. É uma guerra de narrativa também, não é só o que é certo e o que é errado, porque a gente tem os mesmos fatos, mas as versões que as pessoas apresentam a partir dos mesmos fatos são extraordinariamente diferentes e a gente tem visto isso de modo didático no Brasil nos últimos anos. Então, nisso se revela a importância das narrativas. E aí existe uma possibilidade para a arte. E aí a gente tem ferramentas para lutar, nós, desde o campo da arte. Porque o que fazemos se não construir narrativas, sejam as que forem, fragmentadas, polifônicas, do modo que elas forem, mas a gente trabalha no campo da composição de narrativas. Que histórias a gente quer contar? Eu quero contar muitas histórias, mas que puxada de tapete para as artes cênicas e para as histórias que queremos contar, uma pandemia que impõe o distanciamento social.
não pode mais se tocar, não pode aglomeração, sem essa de estar rolando no chão, tá tudo apertadinho numa sala, contato com o público, com os colegas, contato, improvisação, para tudo isso, para todo o encontro, para toda a presença, para esse respirar junto do mesmo espaço e tempo compartilhado de imortalidade. Sempre me vem um poema do Drummond, escrito na década de 40, quando estava acontecendo uma guerra mundial e no Brasil se impunha uma ditadura, o Estado Novo, um momento de crise, onde ele escreveu "E agora, José?". O poema eu vou dizer no microfone, já que é para brincar de fazer vídeo, vamos se divertir. "E agora, José", do Drummond, em versão adaptada, pensando nas artes cênicas na pandemia. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que faz versos, que ama, protesta. E agora? Está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode. E o dia acabou, a noite esfriou, o bonde não veio, o riso não veio, a utopia não veio. E tudo fugiu, e tudo acabou, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, seu palco, sua cena, seu amor, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você cantasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. José não morre, você não morre, José, porque você é duro, assim como o teatro é duro. Ele resiste aos mais diversos desafios. Frente a esse, que é imenso, que se soma a tudo que já vinha anteriormente, que é de um sucateamento das políticas públicas para a cultura, dos espaços, das formas e dos meios para fazer teatro, a impossibilidade de fazer cena leva muitos artistas a começar a experimentar outras possibilidades. Tem razões para essas experiências, tanto na necessidade da criação, eu acredito, de continuar criando. Para mim, gerou no início um pânico, uma coisa assim: o que eu faço quando eu paro de fazer o que me faz? Dá uma crise de identidade também, entre tantas outras crises, né? Mas também muita gente começa a se mobilizar por necessidade financeira. Também é importante considerar esse fator quando começam várias discussões em relação a essas novas propostas, se isso é ou não é teatro, se isso é ruim ou se isso não é ruim. Agora eu quero voltar a ler alguns trechos de textos de diferentes autores escritos nos últimos meses em relação a todo esse fazer diferenciado que se afirma em nossos distópicos e caóticos tempos. O primeiro trecho que eu vou ler foi escrito pelo Antônio Hoffel no Jornal do Comércio, que inclusive cita uma experiência feita por alunos do nosso Departamento de Arte Dramática. Do que se tem visto, se pode dizer: estamos à procura de linguagens específicas, que não sejam nem teatro filmado, nem artes visuais, com algumas passagens de dramatizações, seja em espaços fechados, como no espetáculo do Dade Sobrevivo Antes que o Baile Acabe, seja em abertos, como os trabalhos de Cléo, que é uma experiência que ele cita anteriormente. Nos vídeos Sobrevive também aparecem imagens externas, mas, enfim, é desse momento que ele está falando. Essa observação, diga-se de passagem, não é um juízo de valor desabonador, pelo contrário. Uma constatação que evidencia o enorme caminho aberto que temos pela frente e que certamente a crítica que se dedica às artes deverá, de agora em diante, acompanhar com cuidado, no mínimo por 2 motivos. É o que teremos daqui para frente. E, enfim,
se esta é uma nova realidade, ela deve ser necessariamente avaliada, discutida e compreendida. Falando sobre transformações nas artes presenciais durante a pandemia, a Thaís Jardim, que é professora na Universidade Federal de Tocantins, comenta que essas saídas que os artistas têm inventado, né, eles têm em comum a capacidade de possibilitar aos espectadores de muitos lugares diferentes, desde que possam usar a internet, a dádiva do acesso à arte, mais necessária do que nunca frente à situação de limitação, ansiedade e incerteza que vivemos. E, quem sabe, talvez essas saídas nem mesmo sejam saídas, mas sim entradas. O início de algo totalmente novo, misturando teatro e vídeo, interação online, hologramas e vida cotidiana e... Então, poderemos lembrar da pandemia como um momento terrível da nossa história, mas que deu margem ao rio das artes do futuro. Num sentido diferente, ou desde um posicionamento diferente, o Pedro Benaton, que é um dos cofundadores do Erro Grupo, um grupo bastante relevante lá de Florianópolis, quem não conhece, Google It. E ele diz: existem pessoas que ficam excitadas só de pensar que algo ficou obsoleto, que uma vida perdeu validade pela quantidade de anos que existe. Essa obsolescência programada é atualmente usada e abusada no capitalismo. Mas trago notícias ruins aos que anunciam a extinção dessa arte milenar, que nasceu e morrerá como humano. O teatro não acabou, nunca acabará. Pois o teatro é uma arte que se assemelha a uma barata que sobrevive à explosão de uma bomba nuclear. As cidades podem ficar desérticas, as ruas militarizadas, as pessoas devidamente resguardadas em suas casas para vencermos o desafio que essa pandemia traz aos seres humanos, mas o teatro terá a capacidade de se reinventar. E não me refiro aos procedimentos de telepresença, já usados na cena contemporânea e que tiveram experiências desde as últimas décadas do século passado. É necessário frisar que as atuais respostas telepresenciais oriundas de uma parcela dos fazedores de teatro em meio a essa pandemia podem também ser ações imediatistas e inocentes. Eu chutei o tripé. Essa bem-intencionada atual proliferação da divulgação de peças gravadas, leituras dramáticas e até peças sendo feitas ao vivo nas redes antissociais, como solução para esse período que enfrentamos, pode ter um efeito exatamente oposto ao seu objetivo principal, que é o de salvar o teatro. E o último texto que eu gostaria de ler é Mulheres, Teatro e Pandemia, nota sobre um livro imaginário, da Raquel Castro, que é professora do Departamento de Arte, Design e Tecnologia do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Se alguns textos sobre o teatro em tempos de pandemia discutem o lugar normativo do que o teatro é ou não é, defendem a resistência às investidas digitais, que não são exatamente novidade no teatro, enfatizam a exaustão das lives e das redes sociais, criticam o imediatismo na produção durante a pandemia, outros se dedicam a ressaltar como essa ação é estéril e garante que tais obras são sim experiências teatrais. Se alguns reafirmam as especificidades de cada linguagem, outros destacam aquilo que é comum a elas. Outros preferem ainda ponderar dizendo que entre sim e não, o mais sábio é considerar sim e não. Gosto especialmente do caráter de estudo disso tudo. Novos olhares, novas perguntas. Não me agrada a ideia de abrir mão da especificidade e de certa artesania do teatro. E não creio que se trate necessariamente disso, mas de investigar outras possibilidades. Artistas da cena têm investigado, como podem, os efeitos da presença. As obras são instigantes. Experimento sensorial em confinamento, peça digital, teatro videoconferência, um filme ensaio para uma peça que estava a ponto de estrear, ou cine-teatro de pandemia no estúdio do Teatro de Arte de Moscou. Há também quem tenha se voltado para a própria história do teatro na busca de possíveis saídas para o teatro do chamado novo normal, revisitando o teatro lambe-lambe, a tradição do circo de rua francês, o radioteatro ou teatro radiofônico, o teleteatro da década de 50, o teatro de escalas ampliadas, em que você vê os atores de longe, além de outras formas de teatro a céu aberto e teatro para pouca gente. Esse último já experimentei bastante, mesmo quando não era a intenção. Alguém já experimentou? Existem muitos outros textos sobre a pandemia. Eu gostaria de saber o que vocês andam lendo. Muitos posicionamentos diferentes, muitas práticas diferentes. Também gostaria de saber se vocês andam vendo alguma coisa. Me interessa também como estudo o momento que a gente está vivendo. Quanto à questão se é ou não é teatro, depende do que a gente considera como teatro. Esse é um tema que a gente vai conversar no nosso próximo vídeo.
Eu posso antecipar que eu, particularmente, penso que nada disso é teatro. Não é teatro. E daí? É feito por artistas de teatro com seu repertório, com seu capital, com seus desejos, com as suas possibilidades. E outros não querem fazer. E tudo bem. Os diferentes posicionamentos sobre o que está se fazendo hoje, os diferentes contextos, os diferentes lugares de onde a gente fala, são importantes e podem ser igualmente válidos. Não existe verdade absoluta, como eu estava dizendo lá no início desse vídeo. A ideia de verdade absoluta ela é bastante perigosa. Então, as nossas verdades são parciais e são localizadas. Eu falo desde uma perspectiva específica, assim como vocês. Ao mesmo tempo, essa fala se estabelece em diálogo com outros autores e autoras, com outros pensamentos. A gente não pensa sozinho, a gente não é sozinho. A gente é junto e em relação ao nosso tempo, ao nosso contexto, às pessoas com quem a gente convive. A gente é em relação ao outro. Esse aspecto relacional, para mim, é constituinte do fazer teatral. É também o que mobiliza e o que me apaixona no teatro, entre outras mobilizações que me apaixonam. Mas essa é muito importante, né? Eu espero que a gente consiga desenvolver esse... É difícil falar para uma câmera e não estar falando para vocês.